Oi, gente querida. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e muito animado com a nova série que eu vou começar hoje, intitulada Os 12 Apóstolos de Jesus. É uma série que vai ser muito importante porque vai ensinar a você quem são os 12 apóstolos, qual o seu temperamento, como eles viveram, onde eles tiveram o seu ministério, enfim, vai ser maravilhosa. Então eu quero já, antes de mais nada, dizendo que se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta também, aperte o sininho para receber sempre as notificações. E não esqueça de compartilhar, tá? Hoje eu quero começar falando de Pedro. Pedro também era chamado de Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Ele também era chamado de Cefas. E posteriormente passou a ser chamado de Simão Pedro ou de Simão. Bom, Pedro era filho de Jonas e ele era da cidade de Betsaida, ali na região do Mar da Galileia. Mas ele vivia em Cafarnaum quando Jesus o chamou, porque Cafarnaum era uma cidade maior, mais importante, e ali ele tinha, a sua empresa de pescaria. Bom, ele era pescador, como eu já disse, e era também irmão de André e parceiro de Tiago e de João, A gente sempre lembra das músicas, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro era casado e a gente sabe disso porque lá em Mateus capítulo 8, versículo 14, Jesus cura a sogra de Pedro. E ele foi também um dos principais pilares da igreja em Jerusalém. Amém? Ele pregava com muita confiança, ele curava, ele ministrava para judeus, para gentios, e a gente vê essa prova lá no dia do Pentecostes, não é isso? Ele foi aprisionado, por causa de pregar o evangelho, e foi liberto por um anjo. Vocês se lembram dessa história, Que ele aparece depois lá no meio dos discípulos que estavam atemorizados, mas um anjo libertou da prisão. Qual que era o temperamento de Pedro? O temperamento de Pedro era um temperamento impulsivo. Eu diria que se a gente fosse classificar nas classificações que existem hoje, Pedro era um homem sanguíneo, Mas apesar de ser sanguíneo e de impetuoso, ele foi covarde quando teve que confessar Jesus e acabou negando, não é isso? Ele era bem, como no inglês a gente chama de hot-tempered, ou seja, um cara de estupim curto, nervoso mesmo. E ao mesmo tempo que ele era coração bem sensível, afetuoso e tudo mais. É uma característica mesmo de uma pessoa impulsiva, de um sanguíneo, Pedro foi o primeiro camarada a ter um insight, a ter aquele entendimento, uma revelação de que Jesus era o Messias. Ao mesmo tempo que logo em seguida falou uma bobagem enorme, dizendo que não ia deixar Jesus ir para Jerusalém morrer, E foi repreendido por Jesus quando Jesus diz: arreda de mim, Satanás. Bom, Pedro foi uma testemunha de Jesus lá na transfiguração. Foi um dos 3 discípulos de Jesus que testemunharam a transfiguração, E ele também foi enviado para preparar a ceia do Senhor, Antes, a última ceia, que Jesus celebrou ali a Páscoa e depois dali ele foi para ser morto. Bom, Pedro também estava com Jesus lá no Getsêmani, quando Jesus foi preso, E Jesus também encontrou a Pedro logo depois da ressurreição, teve aquele momento de estar, vamos dizer assim, perdoando os seus pecados e o comissionando para ser um pastor das suas ovelhas, o primeiro líder de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, ok? Qual é a lição que a gente tira daí? Que Deus perdoa pecadores. Apesar de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, apesar de Pedro ter cometido vários erros, como cortar a orelha de Malcom, apesar de Pedro ter dito para Jesus que não ia deixá-lo ir para Jerusalém morrer,
Deus o perdoa, Jesus o perdoa e faz dele o primeiro líder da igreja. Bom, na história, Papias, um líder do segundo século da igreja cristã, ele conta que foi sob o relato de Pedro que Marcos, o João Marcos, né, escreveu o evangelho de Marcos. Ou seja, João Marcos escreveu, mas na verdade foi sobre o relato do apóstolo Pedro, tá? Então era o testemunho, na verdade, de Pedro que está lá no evangelho de Marcos. Que mais que precisa dizer? De acordo com algumas histórias, algumas tradições, eu acredito que seja verdade, Pedro, quando foi preso e morto, ele pediu que não morresse crucificado como Jesus. E ele então pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Então, quando foi cheio do Espírito Santo, a gente vê que Pedro se tornou um homem corajoso, pregou, enfrentou os líderes judeus que perseguiam a igreja e não mais se tornou aquela pessoa inconstante, não é isso? Muito provavelmente a história nos fala que Pedro teria sido morto debaixo do governo do imperador louco de Roma, o Nero, aquele mesmo que botou fogo, tá? Então, por volta do ano 65, 66, ok? Depois de Cristo. E os símbolos que na história Pedro foi comparado é com chaves, porque foi para ele que Jesus disse, né? Dar-te-ei as chaves do reino, né? Ele também é visto como aquele que é o primeiro cabeça da igreja, né? Mas Pedro não era a rocha, embora seu nome signifique lasca, né? Petros no grego é lasca, não é rocha. A rocha é Cristo. E ele foi chamado de Petros, né? De lasca, por quê? De Petra, porque sob a declaração de que Cristo era o Messias, que é a rocha, ele edificaria a igreja. Tá bom? Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido e que você possa compartilhar. Esta série está imperdível. Eu falarei sobre os 12 apóstolos e alguns deles você jamais conheceu e vai ser muito abençoado com ela. Amém? Deus te abençoe.